Graça e paz, meu nome é Lilian Freitas. Hoje eu quero falar sobre você abraçar os Judas e desprezar os Pedros. Quero ler aqui em Mateus capítulo 26, versículo 21 ao 24. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Agora eu quero ler aqui em Marcos capítulo 8, versículo 31 ao 33. Diz assim: Então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos escribas, pelos principais sacerdotes, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitado. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Agora eu quero ler aqui em Lucas capítulo 22, versículo 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Então, queridos, hoje eu quero falar com você um pouco, de você compreender quão importante na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, que sempre haverá Judas pelos caminhos, os caminhos que vão te trilhar a um propósito que o Senhor tem para a sua vida, a uma missão. Às vezes, querido, nos deparamos, com Judas e achamos que ele é o nosso inimigo, A Bíblia aqui está dizendo que Jesus, naquele momento da intimidade, de partir o pão ali, no momento da ceia, ele diz: olha, aquele que mete a mão comigo no prato, aquele que está junto comigo, ou seja, aquele que come junto comigo, é esse que vai me trair, E aí ele continua dizendo: olha, mas isso será necessário para que se cumpra a palavra do Senhor, mas ai daquele, que trair o Filho do Homem. Então, querido, você começa a perceber que na nossa caminhada cristã sempre vão haver pessoas como Judas nas nossas vidas. E eu quero te dizer, querido, que você abra o seu coração, que você não feche o coração para as pessoas, porque pessoas são usadas por Deus, até mesmo para praticar coisas ruins a nosso respeito. Assim como Judas. Judas foi, sim, responsável pelas suas ações, de ter ali traído Jesus, vendido Jesus por moedas de prata, como a Bíblia relata. Mas, querido, ele foi uma peça que Deus usou para encaminhar Cristo, a missão dele, A missão de Jesus era morrer naquela cruz. Às vezes nós olhamos para isso e achamos que isso é uma humilhação, mas de fato isso é, Porque quando você começa a estudar sobre a cruz, você vai descobrir que existem muitos pilares da cruz, e um deles, é a humilhação. Jesus foi humilhado porque havia ali, um homem que comia com ele na mesa, que era o seu discípulo, alguém que ele ensinava, que estava junto dele, que desfrutava, da presença de Cristo, e ainda assim o traiu. E Deus permitiu isso, querido. Deus permitiu essa humilhação na vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi humilhado, açoitado, castigado, que ele foi, cuspido e tantas outras coisas mais. Sabe, querida, às vezes nós queremos fugir deste lugar da humilhação, deste lugar da traição. Eu quero te dizer, querido, que isso faz parte do processo que vai te conduzir à missão, ao propósito, para que você então realize o chamado que está sobre a sua vida. E quando eu disse que você precisa desprezar os Pedros, querido, de fato isso é uma realidade, porque, queridos,
todo aquele que não cogita das coisas de Deus, ele vai querer tirar você do processo. Aprenda uma coisa: todo propósito de Deus que existe sobre a minha vida, que existe sobre a sua vida, vai passar pelo processo. E muitas das vezes, querido, pessoas serão levantadas por Deus, como Pedro foi. Pedro era discípulo de Jesus, assim como Judas, mas Pedro reprovava Jesus quando ele dizia: olha, será necessário que o Filho do Homem sofra para que se cumpra aquilo que está escrito sobre ele. Sabe, querido? Por isso eu te digo, existem alguns pilares da cruz. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque isso é motivo de um outro vídeo. Mas a cruz, querido, aqueles que querem ser discípulos de Jesus, existem pilares dessa cruz. Pilares de humilhação, pilares de sofrimento, de dores, sabe, querido? Porque é necessário que eu e você sejamos experimentados por Deus, seremos provados para sermos aprovados pelo Senhor. E foi isso que aconteceu na vida de Jesus, não que ele precisasse ser, sabe, experimentado para provar que ele era capaz, não. Mas hoje, na minha vida e na sua vida, é necessário, querido. Porque nós somos fruto de Adão. E Adão simboliza o pecado. Então, sempre Deus vai nos colocar à prova, querido. No meio do processo do nosso chamado, do nosso ministério, do legado que está sobre nós, sempre Jesus vai nos colocar diante de Judas, diante de Pedro, e nós precisamos reconhecer, querido, e entender que essas pessoas são instrumentos de Deus nas nossas vidas. Sabe, que você fique com essa palavra nessa manhã, que você aprenda, querido, a sempre abraçar Judas na sua vida e a sempre desprezar Pedro. Sabe, quando o Senhor falou isso ao meu coração, ele me disse muito claro, né, que ainda hoje existem muitos Pedros que tentam influenciar muitos homens a fugirem do processo que está conduzindo eles ao propósito de Deus, a um propósito eterno. Sabe, querido, e uma das coisas que mais marcou quando Deus, né, disse isso ao meu coração, né, que hoje ainda existe muitos Judas que estão querendo nos beijar para nos levar ao propósito, e ainda hoje está tendo muitos Pedros que estão tentando nos fazer fugir do propósito de Deus. E tudo isso se resume numa única palavra: processo. Querida, aprenda, aquele que quer te trair, ele está no meio do processo. Aquele que quer te fazer fugir do propósito, ele também faz parte do processo. Que você seja sensível para discernir, sabe, quem são essas pessoas que Deus está colocando na sua vida, que tem feito, que tem tentado fazer você fugir do processo, e quem são essas pessoas que, assim como Judas, estão te traindo no meio da caminhada cristã. Que você identifique, querido, e que você aprenda a abraçar Judas e desprezar os Pedros, para que Jesus te conduza ao pilar da cruz da humilhação. E quando você passar por ela, querido, pode ter certeza que a exaltação do Senhor virá sobre a sua vida, porque Jesus foi exaltado quando ele se submeteu àquela humilhação. Eu e você também seremos exaltados para a glória do Senhor. Amém? Que Jesus te abençoe nesse dia, que essa palavra possa ser clara, sabe? Possa ser ministrada ao seu coração com revelação, entendimento, e que você entenda, querido, que pessoas são usadas por Deus, ainda que elas são responsáveis pelas suas ações, assim como Judas e Pedro foram. Sabe, querido, que você receba que isso é da parte de Deus, que você possa identificar que isso faz parte do processo que vai te conduzir a um propósito, para que você cumpra a sua missão aqui nessa terra. Amém? Um abraço para você. Fica com Deus.